Então foi fornecido o gráfico da aceleração escalar em função do tempo de uma partícula. Observe que de 0 a 10 segundos a aceleração escalar é constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Trata-se de um move. De 10 a 20 segundos, a aceleração escalar é constante igual a menos 1 metro por segundo ao quadrado. É um outro move. Na questão A, queremos fazer um esboço do gráfico da velocidade escalar em função do tempo de 0 a 20 segundos. Muito bem. Para tal, precisamos saber quanto variou a velocidade escalar da partícula em cada intervalo de tempo. Sabemos que a principal propriedade desse gráfico, a aceleração escalar em função do tempo, é o fato de que a área sob ele até o eixo dos tempos é numericamente igual à variação da velocidade escalar no intervalo de tempo considerado. Então, a variação da velocidade escalar do móvel do instante 0 ao instante 20 seria a soma das áreas do instante 0 a 10 e do instante 10 a 20. Vamos calcular essas áreas separadamente, ou seja, vamos determinar a variação da velocidade escalar em cada trecho. Então, olhe lá, área 1, a variação da velocidade escalar de 0 a 10 segundos. Área 2, a variação da velocidade escalar de 10 a 20 segundos. Área 1 é um quadrilátero, base de 0 a 10 vezes a altura de 0 a 2. 2 vezes 10, 20 metros por segundo. A velocidade escalar nesse trecho variou de 20 metros por segundo. Do valor inicial ao valor final, a diferença foi de 20 metros por segundo. Área 2 vai ser base 10 a 20, 10 vezes a altura de 0 a menos 1, menos 1. A variação da velocidade escalar nesse trecho será de menos 10 metros por segundo. A velocidade escalar decresceu de 10 metros por segundo. Bem, com essas informações vamos fazer o gráfico da velocidade em função do tempo. Número 1. Qual é a velocidade escalar inicial de acordo com o texto? A velocidade escalar inicial de acordo com o texto é de menos 10 metros por segundo. De 0 a 10 segundos, a velocidade varia de menos 10 a 10, ou seja, a variação será os 20 metros por segundo que você calculou relativos à área A1. Então, observe, de 0 a 10 segundos, eu sei que a velocidade vai variar de menos 10, que é a velocidade inicial, a 10. Observe que 10 menos menos 10 é igual a 20 metros por segundo. A área do trecho de 0 a 10, dada pelo gráfico da aceleração escalar em função do tempo. Observe que a velocidade escalar varia linearmente com o tempo nesse trecho. Trata-se de um move. Agora, de 10 a 20 segundos, a velocidade escalar volta a variar linearmente, só que nós temos uma redução da velocidade escalar de 10 metros por segundo. A velocidade escalar era de 10, reduz de 10, varia de menos 10, portanto, atinge o valor zero no instante t igual a 20. Trata-se novamente de um movimento uniformemente variado. Observe que as declividades desses segmentos de reta são diferentes. No trecho de 0 a 10 segundos, a declividade é positiva, ou seja, o ângulo que a define está entre 0 e 90 graus. Trata-se de um move com aceleração escalar positiva. De 10 a 20 segundos, a declividade é definida por um ângulo que é maior do que 90 graus e menor que 180. A declividade é negativa, a aceleração escalar é negativa. Então está feito o esboço do gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Agora, desejamos determinar a distância percorrida pela partícula. Então, observe. Inicialmente, vamos lembrar que a área sob esse gráfico até o eixo dos tempos da velocidade escalar em função do tempo é numericamente igual ao ΔS. Muito bem. Vamos dividir o gráfico em 3 trechos. Primeiro, vamos calcular a área nesse trecho, de 0 ao instante em que a velocidade escalar se anula. Bem, é possível se determinar o instante que a velocidade escalar se anula por análise direta do gráfico. Observe, a velocidade escalar variou nesse trecho de 0 a 10, de menos 10 a 10. Então, em que instante a velocidade escalar tornou-se nula? Como é uma função de primeiro grau, a dependência da velocidade com o tempo, nós concluímos imediatamente que o instante em que a velocidade escalar torna-se zero é o instante t igual a 5. Então, nesse instante ocorre a inversão do sentido do movimento. A velocidade escalar, que era negativa, a partir desse instante torna-se positiva. Bem, vamos calcular a área desse trecho. Base de 0 a 5 vezes a altura de 0 a menos 10 dividido por 2. Então temos um ΔS de menos 25 metros. Área no trecho 2. A área compreendida no intervalo de tempo de 5 a 10. Novamente um triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Base de 5 a 10, 5. A altura de 0 a 10, 10. Dividido por 2, 25 metros. Finalmente, a área compreendida no intervalo de 10 a 20 segundos. Base de 10 a 20 vezes a altura de 0 a 10. 10 vezes 10 dividido por 2, 50 metros. Como se quer a distância total percorrida de 0 a 20 segundos, deve-se lembrar que a distância total é, numericamente,
igual ao módulo dos deltas S. Ou seja, a distância total vai ser módulo de menos 25 mais módulo de 25 mais módulo de 50, totalizando 100 metros. Observe que a distância percorrida, nesse caso, é diferente do ΔS. Se nós quiséssemos o ΔS, o deslocamento escalar de 0 a 20 segundos, somaríamos simplesmente a área. Menos 25 com 25, 0. Com 50, 50 metros. O ΔS seria 50 metros.